Torcedor do Santos Futebol Clube, está contente da vida, feliz da vida. O Santos ontem finalizou a participação no primeiro turno do Campeonato Brasileiro deste ano. Lidera aí com 34 pontos, né? Pode ainda ser alcançado pelo Sport, porque o Sport tem 2 jogos a menos e tem 29 pontos, ou seja, o Sport pode fazer 35 pontos, caso vença as 2 últimas partidas que estão atrasadas. Mas o que importa pra gente é que nós já vamos pensar no segundo turno, no retorno, e a próxima partida será contra o Paysandu na sexta-feira. Eu tô preocupado com o Santos, apesar do Santos estar na liderança, mas você vê que é uma liderança. O Santos, que está com 34 pontos, é o líder. Do Santos pro Ceará, que é o 7º, são 8 pontos, né? O Ceará tem 26 pontos, o Operário também com 26 pontos. Depois ainda tem o Goiás em 9º com 25 pontos. A classificação é muito justa, muito apertada ainda para uma Série B de Campeonato Brasileiro. E aí me preocupa os pontos que o Santos começou a deixar para trás. O empate contra o CRB, o empate contra o Vila Nova e ontem, o empate de ontem, só nesses 3 jogos, são 6 pontos que o Santos deixou escapar. Jogos que o Santos teve na mão para vencer. Jogos que o Santos teve na mão para vencer. O Santos estaria com 40 pontos, né? Terminaria com 40 pontos, aí sim uma folga para você poder fazer experimentos, para você poder dar oportunidade para outros jogadores, para você poder mesclar um pouco o time, enfim, fazer de tudo um pouco. Por que eu tô preocupado? O campeonato de pontos corridos, quando chega na segunda etapa agora, que é a fase retorno, ele é uma outra competição. Porque quando começa, tá todo mundo ali vendo o que vai acontecer. Algumas equipes já sabem o que elas vão fazer, vão tentar permanecer, outras vão tentar subir e aquela coisa. E tem aquele pessoal do meio ali que fica naquela. Ele não pode nem se descuidar muito, senão ele fica perto da zona de rebaixamento. E ele sabe que ele não vai conseguir chegar lá na frente também. Mas então ele fica naquele limbo ali, né? O Santos, desde que começou, obviamente, sempre mirando a classificação. Assim como outras equipes, como o Novo Horizontino, o América, o Sport, o Mirassol, Vila, Goiás, que são equipes que querem subir, obviamente, né? Só que você começa a enfrentar equipes da parte de baixo da tabela, né? Contando aí o Avaí, que é o 10º, que é o 22º, é o segundo jogo do retorno do Santos. Até tinha uma conversa que esse jogo poderia ser em São Paulo, tomara que seja, mas acho difícil agora, e eu vou explicar o porquê. O Santos começa a enfrentar adversários que começam a fugir do rebaixamento. Então, jogos que talvez no primeiro tempo, mesmo fora de casa, tivesse sido mais fácil, vai complicar agora. Acho que já começa pelo jogo contra o Paysandu. Que o Paysandu vinha jogando na Curuzu. Só para você ter uma ideia, o jogo contra o Santos já está confirmado, vai ser no Mangueirão, estádio para mais de 40 mil torcedores. Vai ser uma pressão danada. É um jogo, clima é diferente, é um clima parecido com o clima do Amazonas, né? Então, tudo isso, por que eu estou falando isso? Porque isso tudo é colocado nas desculpas depois quando o Santos não atinge o resultado. E você vai enfrentar equipes que estão olhando na parte de baixo da tabela muito mais do que na parte de cima. Então, para elas vencer, tirar pontos do Santos, é questão de sobrevivência. Sobrevivência. E me preocupa muito esse conformismo, de novo, com os empates. Empates em casa. Tudo bem que ontem o Brasão salvou o Santos. Mas o Santos teve a vitória na mão. Ou melhor, nos pés do William Bigode. Do Guilherme, que fez o primeiro gol e depois chutou uma bola na trave. Né? E é refém de um sistema, monossistema. Né? Aquele monossistema ali, é aquilo e tal. E você ainda tem que aguentar o técnico irritado no final da coletiva. Né? Eu comentei ontem na live pós-jogo, junto com o Eugênio e com o Ian Rocha, né? Com todos que estavam participando. A situação Santos, Carille e multa é tipo você colocar numa sala, um buraco ali, aí você tem um gato, um rato e um cachorro. Quem sair primeiro leva o bote, né? O Carille teve a chance, não saiu porque o Corinthians não quis, a diretoria não quis se indispor com a sua torcida. O Santos não se opôs também, mas não abria a mão da multa. E tá numa situação agora que, se mandar o Carille embora, tem que pagar 1 ou até 2 multas, né? Que é a multa do Vevara e Nagasaki também, que pode pintar pro Santos pagar.
E não tem técnico no mercado. E aí você tem que aguentar o cara emburrado, de cara amarrada lá, dizendo, isso, que agora vamos ter contratação e tal. O Santos já anunciou o Biliarci, tá negociando aí com um jogador que jogou no Porto, dois aí, Porto B, e um que da Gâmbia aí também, enfim. Não sei se esses jogadores vão mudar alguma coisa pro Santos. Eu sei que a torcida, e ontem inclusive parece que teve um quebra-pau lá da torcida do Santos com a do Sport, eu não sei por que motivos, porque qual a rivalidade que nós temos com o Sport? Não tem, né, cara? Mas enfim, aconteceu. Aí o Santos vai enfrentar essas equipes complicadas, o Santos que é refém de um monossistema, que já tá manjado por todo mundo. Você vê que o Sport ontem, até o Santos fazer o gol, o Sport tava dando trabalho pro Santos, cara. Né? Então é sim uma equipe mais qualificada e o Santos vai enfrentar essas dificuldades. Eu entendo que nós temos equipes que estão muito abaixo. Sim, mas essas equipes vão dar algo a mais nesse segundo turno para fugir do rebaixamento. Então o Santos coloque a barba de molho, que se reforce bem agora, né? Porque nós podemos enfrentar dificuldades. E olha, torcedor do Santos, não se iluda com essa liderança do Santos. Porque em 2 rodadas, meu amigo, tudo pode mudar. E não precisa nem o Santos perder. O Santos pode até ficar sem perder. Todo mundo se gabando, está 11, 10, não sei quantas, mas se não ganha, se você não ganha um jogo desse na Vila Belmiro, um jogo que se mostrou para o Santos vencer, e o Santos não ganhou, bobeou, vacilou. Você não ganha o jogo contra o CRB, que o Santos teve a oportunidade de vencer, bobeou também. Se você não ganha um jogo contra o Vila Nova, que o Santos teve a oportunidade de vencer, também não ganhou. Meu amigo, você começa a deixar escapar pontos importantes e arrumar uma dor de cabeça e um estresse desnecessário. Mas enfim, essa é a Série B aí que o Santos está. Que joga em bola e que vence os jogos, tá? Não vai ser de braçada, tá longe de ser de braçada. Eu acho que teremos um segundo turno de muitas emoções. E que quem tiver mais nervos à flor, os nervos mais organizados aí, podem vencer. Porque é perna e nervo, né? Porque é uma correria danada. Então, a gente já viu o Santos quando entrou em zona de rebaixamento, o que aconteceu. Não estou dizendo que o Santos vai entrar em zona de rebaixamento agora. Mas o Santos, por ser uma equipe com um elenco folha de pagamento de elenco de Série A, o Santos está devendo muito futebol. Muito futebol. E aí tem culpado com nome e sobrenome. Vamos para cima dele, Santos. Eu acredito sempre, mas espero um segundo turno bem mais difícil do que o primeiro turno. Eu fiz até uma enquete no meu canal ontem. Perguntando sobre qual que seria, né? Se o Santos poderia ir melhor, igual ou pior do que foi no primeiro turno, tá? Deixa eu ver aqui a resposta dos nossos internautas aqui. Deixa eu ver o que foi falado. Tá aqui, ó. Né? Fiz ontem, de madrugada, essa enquete. Na sua opinião, como será a campanha do Santos no segundo turno da Série B? Aí o primeiro quesito era igual ao primeiro turno, com 34 pontos? Melhor que o primeiro turno, com 40 pontos? Pior que o primeiro turno, com 30 pontos? O Santos vai subir e ponto. O Santos vai subir e ponto, ganhou disparado com 40% aí, de 1.000 votos. Depois veio igual ao primeiro turno com 34 pontos, ou seja, ninguém enxerga melhoras do Santos no segundo turno, né? Foi a segunda mais votada. Melhor que o primeiro turno, 20%, né? E pior que o primeiro turno com 30 pontos, 16%. Ou seja, o torcedor acredita que vai subir, eu também acredito, mas acho que nós vamos ter um caminho cheio de pedregulhos pela frente aí. Tomara que eu esteja errado. Pra cima dele, Santos, eu acredito sempre. Vamos que vamos.